Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos juntos a partir de agora em mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Explosões e arrombamentos de agências causam prejuízos a clientes de bancos. PM de Imperatriz segue em busca de adolescentes foragidos de unidade da FUNAC. Bandidos roubam sacrário de igreja de Caxias na madrugada do feriado de Corpus Christi. Consumidores reclamam sobre suspensão de gratuidade de 30 minutos em estacionamentos privados de São Luís. E ainda, pontos turísticos do Maranhão viram atração na Vila Cultural em Arraial da capital. Está começando agora o Jornal da Difusora. Após a explosão de agências em São Luís, clientes de bancos atingidos nas ações criminosas têm tido problemas com a falta de alguns serviços. Veja na reportagem de Geice Gomes. O aviso está logo na entrada, mas passa despercebido pelos clientes. É só dentro da agência que eles têm a informação de que os atendimentos que envolvem movimentação de dinheiro não estão sendo realizados desde o último dia 3, quando assaltantes explodiram os caixas eletrônicos da agência. Seu José resolveu tentar atendimento em outro lugar. Eu fui bem atendido pelo funcionário, que explicou a situação, que o banco não está funcionando. Tentamos fazer a nossa movimentação via caixa eletrônico, não foi possível, vamos para outra agência. Aqui na capital, outras 2 agências estão funcionando desse jeito, com atendimento parcial. Já as agências do Anil e da Alemanha não voltaram a abrir as portas desde que foram alvos de ações criminosas. No interior do estado, o problema afeta clientes do Banco do Brasil nos municípios de Araioses, Humberto de Campos, Dom Pedro, Zé Doca e Aldeias Altas, onde os clientes do Bradesco também estão na mesma situação. Na maioria das vezes, a reabertura da agência é adiada por diversas vezes. Nós temos diversos casos, tanto aqui na capital como no interior do estado, em que nós temos agências que estão fechadas desde a explosão, no caso do Anil desde março, no caso de outras cidades como Araioses, desde o ano passado, devido ao banco não se preocupar em reformar essas agências. O maior prejudicado é a população, que fica sem um ponto de atendimento, no caso do interior do estado, tendo que viajar para outras cidades para realizar algum tipo de serviço bancário. Para coibir as ações criminosas desse tipo, em novembro de 2017 entrou em vigor a Lei de Vigilância 24 horas. A determinação não tem sido cumprida. Em contrapartida, segue alto o número de assaltos fora do horário de expediente das agências. Preciso que essa lei seja aplicada, no caso, garantir vigilância 24 horas, além de outras medidas que, em conjunto, poderiam resolver o problema. Como, por exemplo, a questão de um investimento maior em investigação, especialmente para coibir que essas quadrilhas especializadas também circulem com explosivo nas rodovias estaduais e federais do Maranhão. Bom, e na cidade de Caxias, a polícia está investigando uma invasão na igreja Nossa Senhora do Rosário durante a madrugada do feriado de Corpus Christi. Segundo a polícia, o sacrário foi roubado e abandonado horas depois. Prédios que estão sendo alvos de criminosos. Igrejas como a de Nossa Senhora da Conceição e São José, na Praça da Matriz, e a Igreja Menino Jesus de Praga, no bairro Ipem, foram invadidas algumas vezes. Realmente o furto para levar os objetos de valor que tem nas igrejas, aquela parte de prataria, a questão dos equipamentos de som. Na madrugada do feriado de Corpus Christi, foi invadida a igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no centro da cidade, a mais antiga de todas. Dela foi levado o sacrário e depois foi abandonado. Na Igreja Católica, o sacrário é um dos lugares mais importantes da igreja. E muitos confundem, pensam que é um cofre. Não é cofre, não se guarda dinheiro. A gente procura fazer também de maneira mais simples, que não atraia a questão de ladrões, essas coisas. A Polícia Civil acredita que as igrejas se tornaram alvos pela facilidade de invadir. A maior parte dos templos são templos bastante idade, não tem aquela segurança devida, não há uma vigilância eletrônica, não há vigilância presencial e os acessos são facilitados.
justamente por serem prédios antigos, alguns até nem podem ser mexidos na estrutura, e a gente entende isso, né? Então, de certa forma, facilita esses elementos a praticarem o arrombamento. Bom, segundo a polícia, nenhum dos assaltantes foi identificado ainda. E agora a gente faz um giro de notícias pelo interior do estado. Na cidade de Santo Inês, câmeras de segurança registraram um assalto a uma mercearia na região. 2 homens armados e de capacete chegaram ao local, renderam os funcionários e clientes por quase 10 minutos. O vídeo mostra um dos bandidos muito alterado, derrubando mercadorias e revirando caixa. Segundo a polícia, R$400 foram roubados. O crescimento no número de violência contra idosos em Codó preocupa as autoridades. No ano passado foram registrados 60 casos. Essa idosa de 74 anos foi resgatada por profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio do SAMU e da Polícia Militar. O principal suspeito é o filho, que é acusado de cárcere privado e abandono. Ele foi detido e liberado 2 dias depois. Acontece amanhã em Caxias a 15ª edição da Marcha para Jesus. O evento é promovido pela Associação de Pastores Evangélicos. A concentração será a partir das 4 da tarde, em frente à Igreja Batista da Paz, no bairro Coab. O trajeto da marcha acontece pelas principais ruas da cidade. O evento termina com um grande show do cantor Fernandinho, às 7 da noite, na Praça do Panteão. Daqui a pouco, o PM de Imperatriz segue em busca de adolescentes foragidos da unidade da FUNAC. E ainda, consumidores reclamam sobre suspensão de 30 minutos em estacionamentos privados de São Luís. Estacionamentos privados aqui em São Luís não são mais obrigados a oferecer gratuidade no prazo mínimo de 30 minutos. Só que a novidade ainda tem pego muita gente de surpresa. A decisão foi tomada na sexta-feira da semana passada, só que muito consumidor ainda nem sabia da mudança. Foi o caso do Rubenilson. Não, eu acabei pagando. Né? Ficou sabendo hoje quando veio aqui no shopping. Agora que eu fui pagar e fiquei bloqueado, tive que voltar para pagar. A Lei Municipal 6.113 de 2016 garantia aos consumidores a gratuidade dos primeiros 30 minutos nos estacionamentos privados de São Luís. Com a suspensão da lei, caberá aos próprios estabelecimentos se irão conceder gratuidade ou não dos minutos iniciais. Neste shopping center no bairro Maranhão Novo, agora os clientes só têm 15 minutos de tolerância. O entendimento do ministro é que trata de matéria de direito civil, exploração econômica de propriedade privada, e com isso o município não seria competente para legislar a respeito dessa matéria. Sim, é competência da União. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu a um pedido da Associação Brasileira de Shopping Centers. No entendimento do ministro, os municípios não teriam competência para atuar na questão. O fato é que muitos consumidores estão reclamando que uma mudança como essa deveria ter sido informada previamente, para que ninguém fosse pego de surpresa, principalmente aqui na saída dos estabelecimentos. Como é que a gente vai saber e na hora simplesmente a gente acha que está 30 minutos, aí pega, passa 20 minutos. Aí vamos sair, na hora não sai, não passa e a gente não sabe por quê, né? Aí depois que a gente vai ser avisado. Isso deveria ser antes, não depois. A Procuradoria-Geral do município pretende recorrer da decisão. Clientes que se sentirem de alguma maneira lesados podem formalizar uma denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor. Pode recorrer, ele pode, porque é da liberalidade dele, né? O acesso à justiça, se sentir incomodado de alguma forma. No entanto, eficácia jurídica, efeitos jurídicos para ele ser indenizado em relação dessa mudança da lei, infelizmente isso não pode ocorrer. Ele não será indenizado por conta disso. A norma do governo federal publicada no Diário Oficial libera funcionamento do comércio durante domingos e feriados. A norma agradou as associações comerciais e também o consumidor. A norma é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Amplia para 78 setores com autorização permanente para que funcionários possam trabalhar aos domingos e feriados civis e religiosos. O vice-presidente de Economia e Finanças da Associação Comercial vê com bons olhos a mudança. Com essa lei, que eu considero como uma lei da liberdade empresarial,
porque você pode escolher o dia que você vai querer abrir ou não, tá? O governo federal permitiu que todo comércio e toda área de turismo decida se quer abrir ou não aos domingos e aos feriados. Tá? Então é um grande avanço, porque você que é dono do seu negócio passa a decidir se é vantajoso ou não abrir num domingo ou num feriado. Antes da normativa, eram 72 setores da economia. Os 6 setores que foram acrescentados são da indústria de extração de óleos vegetais e de biodiesel, indústria do vinho e derivados de uva, indústria aeroespacial, comércio em geral e turismo. Esses 2 últimos, que para o setor empresarial, são os que mais vão trazer lucratividade. Os consumidores gostaram da mudança. Ajuda muito, muito, muito. Quem não pode vir durante o dia, tem um pedaço da noite, tem um feriado, tem um sábado, tem um domingo, tem todos os dias para fazer essa compra. E isso aí ganha o empregado, ganha o empregador. Quem não gostou muito da ideia foi o Sindicato dos Comerciários e já estuda formas de trabalhar a norma para que a categoria não saia prejudicada. Os feriados, eles têm contrapartida os 100% de hora extra garantido e também a gratificação, que hoje é R$50. Dessa forma aí já não vai ter mais. Então eu acho isso aí muito perverso, né? Já conversei hoje na Rua Grande com vários trabalhadores e eles têm isso da mesma forma, aceitaram isso da mesma forma. Então nós ainda vamos lutar para que reverter essa situação, porque não é benéfico para o trabalhador. A normativa ressalta que os empregados terão direito a folgar um outro dia da semana, conforme já previa a CLT e a Constituição. Daqui a pouco, Polícia Militar de Imperatriz segue em busca de adolescentes foragidos de unidade da FUNAC. E ainda, pontos turísticos do Maranhão viram atração da Vila Cultural em Arraial, na capital. Barqueiros estão sendo notificados na região tocantina pela Marinha do Brasil. É que as abordagens estão sendo reforçadas antes mesmo da abertura oficial do período de veraneio. Com a grande movimentação nas praias do Rio Tocantins, a Marinha já iniciou as fiscalizações para coibir as irregularidades em embarcações na região. Ao longo do ano a gente faz o planejamento para estar em todos os municípios, mas nesse período, sobretudo, a gente dá ênfase naqueles locais onde a gente sabe que a demanda de banhistas e de embarcações é muito maior. A Agência Fluvial de Imperatriz vem intensificando as abordagens e notificações dos barqueiros que não seguirem os itens de segurança. Mesmo antes da abertura oficial do período de veraneio aqui em Imperatriz, toda embarcação a motor deve seguir as normas de circulação da Marinha. E a Marinha, nesse período, aumenta a fiscalização justamente por conta do aumento do número de embarcações, tanto de porte e recreio quanto de passageiro e carga, aumento da demanda de banhistas, né, por conta do surgimento das praias. E a Marinha já tem intensificado bastante a fiscalização, verificando a habilitação dos condutores, né, se as embarcações são inscritas na Marinha do Brasil, se as embarcações possuem material de salvatagem adequado, remo, boia circular, o colete salva-vida, as luzes de navegação. Aguinaldo, há 20 anos trabalhando como barqueiro, não esquece dessa recomendação para os passageiros dele. O meu motor está todo ajeitado, todo regularzinho. Colete, está ali o saco cheio de colete, entendeu? A documentação está aqui, ó. O senhor tem essa preocupação todos os anos? Tem que ter. Agora mesmo, daqui 2 meses, 3 meses, minha carteira vai vencer. Eu tenho que ir lá regularizar ela. A gente, tipo, os banhistas também, né? Pontos turísticos do Maranhão viraram atração da Vila Cultural aqui em São Luís. Vamos agora ao vivo com todos os detalhes com o repórter Eduardo Ericeira. Um dos pontos de maior movimentação aqui no Arraial do Ipen, certamente aqui a Vila Cultural, um espaço que as pessoas aproveitam para visitar, tirar fotos. É uma novidade que tem chamado muita atenção, uma espécie de vila cenográfica que recria a fachada de 8 casas de cultura aqui do estado e mais a Igreja da Sé.
Os espaços culturais são a Casa de Cultura Josué Montelo, a Casa do Divino de Alcântara, Casa do Tambor de Crioula, Biblioteca Benedito Leite, Forte Santo Antônio, Museu do Reggae, Palácio dos Leões e Teatro Arthur Azevedo. O ambiente é perfeito para as pessoas, como eu disse, fazerem fotos, passear, principalmente conhecer o rico universo da história, tradição e cultura do povo maranhense. Por aqui hoje já teve início a programação, a partir das 18 horas, já está no palco se apresentando o Forró Bom Demais. Depois, às 7 horas da noite, tem o grupo Piaçaba, 8 da noite tem o Boi Novilho Branco, 9 da noite o show de Thaís Moreno, às 10 horas o Bumba Meu Boi de Apolônio, 11 horas Bumba Meu Boi de Axixá e à meia-noite, encerrando a programação, tem um Bumba Meu Boi da Pindoba. Amanhã, sábado, programação também tendo início às 18 horas com Forró Bom Demais, às 7 da noite Bumba Meu Boi Meu Tamarineiro, 8 horas, Cacuriá de Dona Teté, 9 horas, o show Alexandra Nicolas, às 10 horas da noite tem um boi de Nina Rodrigues, 11 da noite, Boizinho Barrica, e fechando a programação deste sábado, tem um batalhão pesado do Meu Boi da Maioba. Eduardo Ericeira para o Jornal da Difusora. Bom, programação aí para todo gosto, né? 10 internos do Centro Socioeducativo de Internação Provisória CMA de Imperatriz continuam foragidos após uma fuga em massa que aconteceu ontem à tarde. Após a fuga dos 19 internos do Centro Socioeducativo de Internação Provisória CMEAR, a sensação dos moradores do bairro e até de quem passa pelo local é de total insegurança. É até meio ansioso você estar aqui passando e uma hora dessa acontece uma fuga dessa. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar sem ação. Você corre o risco de pegar até, no caso, bala perdida, no meio dessa confusão toda. É uma insegurança total, né? Porque, de repente, né? Quando eles fogem daí, diz que até, parece até nos quintal, né? Eu acho muito perigoso. De acordo com informações de funcionários da FUNAC, são exatamente 31 adolescentes internados nesta unidade dos Três Poderes. A informação também de que na hora do motim haviam apenas 3 agentes, sendo esse um dos motivos que teria facilitado a fuga dos internos. Era por volta das 4 horas da tarde de ontem, quando o grupo de internos conseguiu fugir da unidade da FUNAC do bairro Três Poderes, área nobre de Imperatriz. Imagens feitas por moradores dos prédios vizinhos mostram o momento que alguns adolescentes chegam ao pátio e encontram alguns servidores. É possível ver também outros internos correndo sobre o teto da unidade. Minutos depois, o helicóptero do Centro Tático Aéreo e viaturas da Polícia Militar começaram a cercar a área e pontos mais afastados, onde os adolescentes estavam escondidos. Ainda na tarde de quinta-feira, parte do grupo foi cercado e recapturado em um terreno. 9 adolescentes foram recuperados na ação da Polícia Militar. A fuga aconteceu depois que um dos agentes foi surpreendido por um interno que o ameaçou com uma arma fabricada por pedaço de ferro. Diferente do que foi informado pelos agentes, a Fundação da Criança e do Adolescente, FUNAC, informou em nota que haviam 29 internos e 10 agentes trabalhando na unidade naquele dia. A FUNAC informou ainda que abriu um processo administrativo para apurar as responsabilidades e investigar o caso e já informou as famílias dos socioeducandos. Devido até a questão da própria segurança do ambiente, né? Então nós que moramos aqui próximo ficamos um pouco assustados. A construção da nova unidade, que teria capacidade para 86 vagas e dessas 62 para internação definitiva e 24 para internação provisória, começou em 2014, mas as obras pararam ainda em 2015, segundo o Ministério Público, por irregularidades nos contratos. A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que está sendo discutido um novo cronograma para a execução das obras e para os devidos ajustes no projeto. No entanto, não deu data para a inauguração da unidade. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar todas essas matérias no nosso portal MA10. A gente encerra com imagens ao vivo do Arraial na Praça Maria Aragão. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você. Vira, 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 vira,